Você é muito bagunceiro mesmo, né? Ah, você que quer que eu faça só na hora que você quer, mas é muita falta de consideração sua. Não vê que eu limpei a casa toda? Olha a bagunça que você deixou. Ah, quem vê pensa que você é tão organizada assim. É, mas se você me ajudasse, eu seria mais organizada. E aí você ia saber como eu estou me sentindo. Ué, e eu não te ajudo? Quantas brigas se iniciam dessa maneira aí na sua casa? Casais são pessoas diferentes, tentando viver uma vida juntos. E quando se deparam com problemas, o que acontece? As brigas. E por que será que isso acontece com tanta frequência? Eu sou Ellen Alves e ajudo as mulheres a se entenderem e a se conhecerem, e a conhecer as suas emoções e o que há por trás delas. Aprendemos muito por observar o relacionamento das pessoas ao nosso redor. Relacionamento dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos amigos, dos amigos dos nossos pais, e vamos criando um tipo de modelo para seguir quando tivermos os nossos próprios relacionamentos. Eu me lembro de ver a minha mãe colocando comida no prato para o meu pai todos os dias. E eu achava aquilo a coisa mais ridícula. E eu pensava, quando eu casar, jamais vou fazer isso pelo meu marido. Eu lembro também de observar a minha mãe não poder trabalhar fora, porque o meu pai tinha ciúmes dela. E pensar assim, jamais eu vou parar de trabalhar para ficar dependendo do meu marido, como ela depende do meu pai. Tudo que nós passamos na infância, tudo que observamos, vão criando o que nós vamos ser quando nós estivermos dentro do nosso relacionamento. Mas o que acontece de verdade é que na prática as coisas não são bem como nós pensamos. Porque todos nós, na verdade, procuramos no outro aquilo que nos faltou. Se faltou pai, se faltou mãe, se faltou amor, se faltou compreensão, se faltou respeito, tudo isso vamos exigir do nosso marido. Só que não como marido, como pai. Por isso que eu falo sempre da importância de se conhecer e de se entender, de entender o que existe por trás das nossas emoções. Porque tudo que você vive hoje, todos os motivos que você sofre, está relacionado a algo que você já viveu. E mesmo que você não se lembre de nada, quando você passa por algo parecido, o seu subconsciente vai acusar e você vai sofrer mais ainda. Já aconteceu de você ter machucado alguma coisa, um dedinho, por exemplo. E aí quando já está quase sarando, de repente você vai e bate no mesmo lugar que está machucado. Dói muito mais, não é? Porque bate em cima de um machucado. Uma vez eu torci um pé e fiquei 20 dias com meia tala. E aí no dia que eu tirei, eu fui sair do carro e a porta voltou e bateu no mesmo lugar. Gente, parecia que já tinha sarado, mas doeu tanto, mas tanto. E por que isso aconteceu? Porque já era um lugar fragilizado. E é assim que acontece em nosso subconsciente. Ontem, por exemplo, eu estava ouvindo algumas músicas antigas e começou a tocar uma determinada música. E na hora me veio uma vontade de chorar. Eu lembro da música, lembro da letra, mas não me lembro o que eu estava vivendo na época. Mas com certeza foi algo que me marcou de alguma forma, porque foi inevitável a emoção. Quando a música começou a tocar, os meus olhos já começaram a encher de lágrimas. Isso prova que mesmo que nós não conseguimos acessar essa lembrança, ela está lá, guardadinha. E quando algo faz com que ela desperte, desperta também as emoções, vem à tona e vem à tona da forma mais forte. Por isso, quando falamos em problemas no relacionamento, nunca é sobre o outro, e sempre sobre nós. Já aconteceu de você se relacionar com uma pessoa e para você aquela pessoa ser um traste? E aí depois essa pessoa termina com você, começa a namorar com outra pessoa e casa e parece ser o melhor marido do mundo? O problema é que quando os dois subconscientes se chocam, eles trazem grandes verdades sobre nós. E por isso a importância de observar a nossa infância. Tem pessoas que dizem assim, mas pra que eu vou ficar falando do passado? Eu quero saber daquilo daqui pra frente. Eu não quero ficar pensando no que já passou. Eu mesma fui uma dessas. Eu pensava que falar do passado era ficar perdendo tempo, porque eu achava que a intenção era buscar culpados e ficar remoendo sentimentos. E na verdade não é isso. É relembrar os momentos, identificar a dor que nós vivemos, acessar o trauma e resolvê-lo, para que ele não tenha mais influência sobre as nossas emoções. E quando esse trauma aparecer, eu vou saber de onde ele está vindo. E vou conseguir usar o meu lado racional para resolver.
e não o meu lado emocional. Muitas vezes nós não sabemos o porquê fazemos algumas coisas e só vamos fazendo, sobrevivendo e sendo criticados e tentando corrigir e tentando melhorar e voltamos a fazer de novo, num ciclo vicioso, sem parar para pensar no que realmente precisamos pensar, que é como esse comportamento se instalou em mim. Como ele veio parar aqui? Por que eu sou tão crítica? Por que eu me cobro demais? Por que eu tenho medo de viver sozinha? Por que eu acho que as pessoas vão me deixar? Todos esses questionamentos nos levam às respostas do quem sou eu de verdade. Haverá dias nublados, dias de chuva e dias de tempestade no seu casamento, no meu casamento. E quando eles vierem, trarão com eles os raios das emoções. E isso é inevitável. As emoções que nós carregamos na nossa mochila, aquelas que nós trazemos para o nosso casamento, elas vão sair da mochila para dificultar ainda mais o nosso entendimento sobre o problema naquele momento. Quando eu era criança, eu pensava assim, que eu queria ter um clone. Eu queria ter esse clone para eu ter os mesmos gostos, para brincar juntos, para querer brincar das mesmas coisas, para pensar igual, para agir igual. Eu nem queria ter irmãos, porque irmãos eu já tinha. Também não queria ter um irmão gêmeo. Eu queria ter um outro eu. Porque assim, a gente ia fazer as mesmas coisas, a gente ia pensar igual, e eu achava que só assim eu ia conseguir conviver bem com alguém. E aí quando eu estava com 22 anos, eu conheci uma pessoa tão carente quanto eu. Ele morava sozinho, seus pais haviam o deixado cedo na vida, e ele teve que se virar para se criar. Eu havia tido pais, porém, sempre me senti sozinha e abandonada. Com um pai ausente e uma mãe emocionalmente ausente, eu me sentia totalmente independente, ao ponto de achar que eu era sozinha na vida. E aí, aqui vai um recado. Quando eu digo sobre os meus pais, nunca é como críticas. Eu entendo que eles me deram tudo o que eles podiam dar. Infelizmente, eles tiveram as feridas deles que não haviam sido resolvidas, e por isso, eles não podiam me dar mais. Eu gosto sempre de frisar isso aqui, porque afinal eu também sou mãe. E sei que todos nós temos nossas tretas internas. E eu fico feliz de poder me desenvolver em sentido emocional com as facilidades do dia a dia hoje. Com a internet, com a tecnologia, diversos assuntos, diversos cursos que estão disponíveis, né? Redes sociais como essa, por exemplo, que nós conseguimos progredir em sentido emocional, coisa que os nossos pais não tiveram. Eles não tinham essas informações. Mas de qualquer maneira, voltando a falar da pessoa que eu encontrei, eu achava que essa pessoa era o meu clone, porque eu buscava desde criança alguém que fosse como eu. Então nós namoramos por pouco tempo e nós nos casamos. Ele já morava sozinho na época e eu morava apenas com meu pai, que tinha um vício de bebida, então nós decidimos nos casar o mais rápido possível. Só que quando nós nos casamos, nós éramos infantis em sentido emocional. Nós tínhamos idade, mas nós éramos infantis ainda, nós não tínhamos nos desenvolvido. E logo eu consegui perceber que ele não era meu clone. Aliás, estava bem longe de ser. Nós até tínhamos algumas coisas em comuns e outras coisas eram muito diferentes. Mas algo que nós tínhamos em comum era: os dois engoliam sentimentos. Não usávamos a comunicação. Nós conversávamos sobre outras coisas, trabalho, sobre como ajudar outras pessoas, mas nós não falávamos sobre os nossos sentimentos. Éramos casais independentes. Cada um tinha o seu emprego, tinha o seu dinheiro, tinha a sua vida, e nós nos encontrávamos em casa à noite para jantar ou para dormir. No outro dia, a vida continuava da mesma maneira. Após o trabalho, às vezes eu continuava com uma mania que eu tinha quando eu era solteira, ia para casa de algum familiar ou de alguma amiga. Muitas vezes até jantava por lá e depois ia para casa só para dormir. Nem me tocava que o meu marido estava em casa me esperando. Mas o mais interessante nisso tudo é que eu achava que isso era uma vida saudável. Eu não fazia ideia de que isso não era um casamento saudável. Como nós tínhamos a péssima mania de engolir os nossos sentimentos, ou seja, nós guardávamos tudo o que víamos e sentíamos, quando nós chegávamos no limite, as brigas eram sempre muito intensas, com frases não filtradas, com uma descarga emocional muito grande e muita cobrança. No casamento, nós precisamos ter uma forma assertiva de nos comunicar. Senão, não vai adiantar falar, reclamar, esbravejar, cobrar e etc. Porque quando nós atacamos o outro faz o quê?
ele se vê no direito de nos contra-atacar. Ou seja, nós disparamos um monte de gatilhos em nossos maridos quando começamos com as frases: você não faz isso, você não faz aquilo, sempre apontando o culpado. O que ele sente? Uma humilhação. E como forma de defesa, ele reage com: e você que não faz isso, que não faz aquilo, que não faz aquilo, e essa briga dura minutos, horas e às vezes até dias. A conversa não fica focada no problema e nem em como resolver isso, mas por causa das emoções ali despertadas, fica um tentando provar que o outro não é tão mal assim, ou que o outro não é tão santo quanto pensa, e aí fica o sujo falando no mal lavado, não é mesmo? Quando a briga acaba, a conversa está bem extensa e os egos estão feridos. E claro, nada foi resolvido. Não é à toa que muitos casais nem conversam mais, porque eles pensam: para que eu vou conversar? Que sentido isso tem? Para ouvir da pessoa amada uma lista de defeitos? E tudo isso aconteceu por quê? Porque eles estavam focados nos sentimentos e não na razão. Se usassem a razão para resolver, estariam focados em como resolver os problemas. No final da conversa, ambos teriam chegado a uma conclusão e saberiam exatamente o que fazer para que o problema não voltasse a repetir, e ninguém sairia ferido. Como eu trabalhei por muitos anos em grandes empresas, eu gosto sempre de trazer o exemplo da vida das empresas para o meu casamento. Se todos os casamentos aprendessem em como é uma organização empresarial, com certeza seriam mais bem-sucedidos. Por exemplo, no ambiente empresarial, quando acontece algum problema ou algo inesperado, qual é a primeira coisa que é feita? É se reunir e iniciar uma comunicação imediatamente. Quer dizer, não protela-se o problema, porque sabem que o problema adiado é um problema aumentado. Todos os envolvidos se reúnem com um único objetivo: resolver problemas. E no casamento, como que funciona? Na maioria dos casamentos, quando surgem problemas, ambos se afastam, evitando resolver os conflitos. Acham que o silêncio e o adiamento da discussão supostamente resolverá alguma coisa. Acham que o problema vai se resolver sozinho. Quantos casais pensam assim? Vamos esperar que depois a raiva vai passar. E aí, passado alguns dias, sem tocar no assunto, começam a fingir que nada aconteceu, voltam a se falar e a vida vai seguindo. Só que, na verdade, o problema continua ali. Ele só está ali adormecido até o próximo problema. Que aí é quando vai trazer de volta todos aqueles problemas agora acumulados. Então, aumentou-se o problema. Quando acontece algum problema no casamento, nós devemos agir imediatamente, não deixando que o problema se resolva sozinho. Na primeira oportunidade, deve se reunir para que essa conversa aconteça em busca da solução. É claro que precisa observar alguns pontos. Precisamos ser sábias e saber a hora exata para ter uma conversa. Imediatamente, que eu coloco aqui, não quer dizer em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa. Essa palavra aqui é apenas para dar um senso de urgência. E não para que façam isso sem avaliar a situação do momento. Não adianta o marido chegar com fome do trabalho e você despejar nele um monte de acusações e cobranças. A tendência é dar tudo errado, porque você não escolheu o melhor momento. Ele já estava ali com fome, irritado, cansado, e aí você despeja tudo em cima dele. O mesmo se o marido tenta resolver algum problema quando a mulher está de TPM, por exemplo. Qual a chance de dar certo? Quase zero. Então, precisamos ser sábios. A segunda coisa é que nas empresas, quando acontece um problema, é comum ouvir os envolvidos para entender aonde está e por que esse problema começou. Você, como uma boa líder, faria o que numa empresa? Começaria uma conversa com os envolvidos, falando pouco e ouvindo mais, não é? E no casamento? Normalmente é a mulher, né, que mostra onde está o problema, né? Normalmente é ela que inicia a conversa para tentar solucionar. E aí como que ela começa? Ela já começa apontando os erros e o marido logo já se coloca na defensiva e aí eles vão fazendo uma lista de defeitos um do outro. E aí eles vão cansando, desistem da conversa e acham que não tem solução. O nosso cérebro tem uma chavinha, que quando somos atacados temos duas reações: atacar ou fugir. Assim como os animais. Se você ataca um animal, a reação dele pode ser essas duas. Ou ele ataca, ou ele te ataca, ou ele corre de você. Nós humanos somos assim também.
Por isso, quem inicia a conversa tem a chance de decidir como será a reação do parceiro, se vai ser boa ou se vai ser negativa. Uma conversa começada em crítica ou acusação inevitavelmente provocará uma reação de briga ou de fuga da conversa. O ideal é que o problema seja exposto de forma separada da pessoa. Quer ver um exemplo? A esposa diz para o marido: "Você é muito frio, você nunca me faz um carinho." O marido diz: "Você que é melosa demais e quer viver grudada, nem me dá espaço." Pronto, o combate está armado e ninguém mais vai ouvir ninguém, exceto com a intenção de atacar. E ali se vão horas e horas perdidas com insultos e só ofendem e não resolvem nada. Mas se ela começasse assim: "Amor, como eu posso fazer para que nós dois possamos ser mais carinhosos um com o outro?" A reação dele será outra. Ele entende que a preocupação dela aqui é com a relação dos dois. E aí ele não precisa nem lutar e nem fugir. Você o induz a pensar no problema. Outro ponto que pode fazer a diferença na comunicação é fazer perguntas. Por exemplo, quando você fala algo para o seu marido e ele pergunta assim para você: "Por que você diz isso?" Com essa forma bondosa de perguntar, como que você se sente? Nós sentimos que o que nós pensamos e sentimos importa para ele, porque senão ele não teria feito essas perguntas, não é? Então, o mesmo nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer perguntas para tentar entender aonde que esse problema começou, o que está envolvido nisso. E é claro que com as perguntas nós precisamos ser honestos com as respostas. Outra coisa que ajuda na comunicação é focar nos fatos e não em teorias. Por exemplo, a esposa passa horas e horas arrumando uma casa. Quando o marido chega, ele tira a roupa e os sapatos, deixa espalhado pela casa, vai brincar com o cachorro e aí batem num vaso de planta, a planta cai no chão e suja a casa. Como que a esposa se sente? Ela fica muito brava, né? Afinal, ela ficou horas ali limpando a casa e aí em minutos ele sujou e estragou todo o trabalho dela. Só que aí ela vira pra ele e fala assim: "Olha, você não tem consideração nenhuma pelo meu trabalho." Isso não é um fato, isso é uma teoria. Foi o que ela viu ali que a levou a pensar sobre isso. Mas não que isso realmente seja uma verdade. Porque eu não conheço nenhum marido que sai do trabalho pensando: "Tomara que minha esposa tenha limpado toda a casa, tenha deixado tudo brilhando, porque eu vou chegar lá, vou brincar com o cachorro, vou quebrar o vaso, vou sujar a casa e vou deixar ela nervosa." Não é isso que acontece, né? Mas é claro que isso foi o que pareceu. Foi o que ela sentiu diante da situação. Mas não foi o fato. O que é um fato? É aquilo que pode ser observável por qualquer pessoa. É aquilo que pode ser observado por qualquer pessoa e que será avaliado da mesma maneira. Não terá diferença de acordo com a sua própria opinião. Um exemplo de fato é: um marido chega todos os dias às 10 horas da noite em casa, sendo que ele sai às 18 do trabalho. O fato é, ele chega todos os dias bem mais tarde. Qualquer um que olhar isso vai entender. Se ele sai às 18 horas, trabalha perto, chega em casa às 22, ele chega todos os dias tarde. Não precisa de uma interpretação ali, né? É um fato, acontece. Agora, se o marido deixa várias roupas espalhadas, pode ser um fato? Nem sempre, porque o várias roupas espalhadas, para você, pode ser uma calça ou uma camisa, quanto para mim pode ser várias peças, que eu vou considerar como várias. O espalhada, para você, pode ser apenas porque ele não guardou no local correto. Para mim, o espalhada pode ser que ele deixou cada peça num cômodo. Entende que muda de acordo com a pessoa que está observando? Então, após esses passos, provavelmente vocês já vão saber qual é o problema, seguindo esses passos que eu mencionei aqui. Agora, vocês podem propor uma solução. E a melhor resposta é aquela onde os dois saem ganhando, pensando como equipe e não como indivíduo. Lembra que o casamento é uma empresa? Então, a solução não pode favorecer um ou outro. Tem que favorecer os dois. Tem que favorecer a relação dos dois. É claro que vocês nunca vão concordar com tudo, mas vocês vão achar um meio termo entre vocês. Cada um cede um pouco e cada um coloca para você é imprescindível. E assim vocês vão chegar na solução que mais chegue perto do ponto de vista dos dois. Bom, mas até aqui houve por enquanto apenas conversa. É hora de colocar em prática o acordo para ver se funciona. E não abandone o assunto após a conversa, dando um problema como resolvido. Esse problema, ou melhor, a solução acordada entre vocês dois, precisa ser monitorada para ver se vai mesmo atingir o sucesso.
E aí sim ser dado como um problema concluído. Agora, se vocês perceberam que algo falhou após isso, repita todo o processo. E agora com mais consciência do que vocês tentaram e não deu certo. Então vocês vão tentar modificar e poder fazer dar certo. E isso, se você trabalha fora, você já faz na sua empresa. Se você trabalha em casa, você também já faz isso no dia a dia. Você tenta organizar de uma maneira, não dá certo, você muda, você vai se adaptando ali para ver qual é o melhor jeito, né, para as coisas darem certo. E no casamento é a mesma coisa. Não quer dizer que não deu certo, que não vai dar mais certo, que acabou, que não tem jeito. Não é isso. Vocês vão tentar encontrar uma nova solução diante daquele mesmo problema. Mas aí você pode estar pensando, mas eu não sei controlar as minhas emoções para seguir esses passos dessa maneira. Na verdade, você sabe, e eu vou te mostrar como. Vamos supor que você e seu marido estão no meio de uma discussão bem acalorada e de repente alguém que você tem muita consideração te liga, uma avózinha, por exemplo. E você vê ali o telefone tocando, você sabe que ela só liga para você se for algo urgente. Então você não quer deixar de atender. Aí você diz com muita raiva, gritando, fala assim: espera que eu preciso resolver, eu preciso atender essa ligação. Quando você atende, você fala com uma voz calma e mansa: oi vó, a senhora está bem? Do outro lado, ela nem imagina que vocês estavam em pé de guerra, porque você disfarçou naquele momento. Você controlou, não controlou as suas emoções? Então é possível sim, desde que vocês estejam dispostos a aplicar esses passos e a resolver o problema, e não a querer que o outro se encaixe naquilo que você acha correto como solução. Lembre-se, o benefício tem que ser para o casamento e não para o indivíduo. Quando nós não descarregamos as nossas emoções de forma útil e positiva, elas vão se acumulando e acabamos jogando tudo em cima do nosso parceiro. Conseguimos segurar as emoções no trabalho porque pensamos, bom, os estranhos aqui não têm obrigação de aguentar as minhas frustrações. Mas achamos que nosso cônjuge sim, ele tem a obrigação de nos ouvir, de nos entender, e não importa como nós vamos nos comportar, ele tem a obrigação de entender. E por isso nós vamos despejando todo o nosso lixo emocional sobre o nosso marido, sem aquela consideração que nós temos com estranhos. Somos educados com os de fora, mas não somos educados com os de dentro. Porque a pessoa que você é, em casa, é quem você realmente é. E em casa nós não usamos muitas máscaras. E é por isso que no namoro nós somos de um jeito e quando casamos somos de outro. Porque é impossível disfarçar quem somos todo o tempo. Muitas pessoas vivem casando e descasando, como se o problema fosse sempre o outro. Sempre tentando achar a pessoa certa. Quando na verdade não há uma pessoa necessariamente certa, mas sim jeitos certos de se tratarem. Muitos até reclamam, dizendo: eu me casei com a pessoa errada. Mas por que uma mulher pensa isso? Porque quando o relacionamento começa a dar errado e a pessoa não consegue que o marido seja do seu jeito, alguém que aceite todo o seu lixo emocional e entenda todos os seus e atenda todos os seus caprichos, a conclusão que chega é essa: que casou com a pessoa errada. Frases como o casamento não deu certo, casei com a pessoa errada, não somos almas gêmeas, são frases que nos isentam de qualquer responsabilidade. Parece até que o casamento é uma terceira pessoa, responsável por fazer dar certo, não é? Antigamente, quando um casal brigava, quando o casal fracassava, eles sentiam uma vergonha individual. E quando esse casal tinha problema e que um deles corria para a família para reclamar do outro, o que a família fazia? A família falava assim: olha, volta lá e resolva entre vocês. E hoje, quando alguém conta para o outro sobre os seus problemas no casamento, o que acontece? As pessoas começam a se meter e dar opiniões do tipo: não acredito que ele fez isso com você, você tem que se separar, você não tem que aguentar isso, e por aí vai. Esquecem que toda moeda tem dois lados e que existe outra versão ali também para ser contada. Ambos não estão fazendo dar certo. E essa distorção entre o certo e o errado vem prejudicando as mulheres. É claro que eu não estou dizendo que você deve permanecer num casamento se há traições, suscetíveis traições, se há violência doméstica, violência psicológica, entre outras coisas. Até porque precisa prezar também pela vida e impor limites.
Mas até quando essas situações ruins acontecem, podem existir uma dinâmica oculta entre vocês, trazendo feridas da infância que não foram resolvidas. E quando resolvidas, as feridas da infância, começa-se a ter um novo relacionamento com o mesmo relacionamento, ou melhor, um novo casamento com o mesmo marido. É possível. A chave para um casamento feliz não é encontrar a pessoa certa, é fazer dar certo. Pessoas comprometidas, dispostas a se adaptar para ajudar uma a outra. E se conhecer é a melhor maneira de fazer dar certo. Porque quando você não sabe quem é você, você se cobra e cobra o outro. E quando o outro diz que o problema está em você, você realmente fica procurando em você. Então fica esse jogo de empurra-empurra. Quando eu comecei pela busca do meu autoconhecimento, eu consegui entender muitas coisas, não só sobre mim, mas sobre ele também. Eu percebi que as minhas feridas da infância estavam presentes a todo momento no nosso casamento. Algo que acontecia muito era, eu achava que ele não me amava. E por mais que ele dizia isso pra mim, eu não conseguia acreditar. Eu queria que ele me mostrasse esse amor de um jeito que me fizesse acreditar, de um jeito que me convencesse. Mas quanto mais eu o cobrava, pior ficava. E na maioria das vezes eu tentava conseguir as coisas através do choro. E conforme eu fui me conhecendo, e cada dia me conheço mais, eu entendo que por trás daqueles choros existia uma criança que implorava por amor. Da mesma maneira que eu implorava, que eu achava que implorava pelo amor da minha mãe. Mesmo ela me dando do jeito dela, aquilo não foi suficiente para mim. Eu queria mais, eu queria sentir esse amor. Eu queria ter a aprovação dela. E queria que ela me dissesse que eu era linda. E mesmo quando meu marido dizia isso pra mim, ainda assim não era suficiente para elevar a minha autoestima. Porque eu queria que viesse dela. Mas isso não aconteceu como eu esperava. E eu, adulta, continuava esperando dela. Só que agora através dele. E cobrava ele como se ele fosse ela. Olha a confusão que eu fazia. E esse homem, como ficava? Perdido, totalmente perdido no meio de um tiroteio de acusações e cobranças, insatisfações, indagações, choros e birras que ele nem sabia de onde vinha. No fim, ele acabou se tornando um pai para mim. E aí que o relacionamento estava à beira da ruptura mesmo. Porque imagina, como que fica uma relação onde o homem se sente o pai de uma criança? Então quando eu implorava por carinho, eu me sentia um lixo. E ele se recusava a dar, porque ele encarava aquilo como uma birra infantil. E era mesmo. Só que uma coisa que foi muito impressionante, e eu tenho visto por aí nos meus atendimentos, não só no meu casamento, o casamento é um sistema. Estamos integrados um no outro. E quando um se movimenta, o outro, sem perceber, se movimenta também. E quando eu passei a entender o que eu precisava fazer, que eu precisava cuidar dessa criança que está aqui dentro de mim, a criança que achou que não foi atendida, quando eu passei a dar para ela o que ela precisa, ela parou de aparecer nos momentos inconvenientes. E eu consegui deixar a mulher que eu sou aparecer. E olha só, hoje eu recebo carinho sem esperar. Porque quando a gente se comporta como uma mulher de verdade, a gente faz com que eles se aproximem da gente. Como homem de verdade. E não como pai cuidando de uma menininha, educando a criança birrenta. E com isso, a gente se sente melhor, a gente se sente mais empoderada. O meu medo de crescer era tão grande que eu não gostava de coisas que adultos gostavam. Por exemplo, salada. Eu não gostava quando era criança. Quando eu cresci, o gosto mudou. Mas eu não queria gostar, porque eu não queria deixar de ser uma criança. Eu não gostava e nem queria gostar de nada que tivesse bebida alcoólica. Não porque eu não achava certo, nada disso, mas porque isso era coisa de adulto, de mulher e não de menina. Então, não fique esperando que o seu marido comece a mudar. Comece por você. Mulheres têm mais inteligência emocional do que os homens. Elas buscam mais aprender, elas têm uma mente mais aberta para essas coisas, elas são mais curiosas. Então aproveite isso para que você consiga se conhecer, para você entender quais são os seus comportamentos infantis que vêm fazendo com que o seu relacionamento fique prejudicado, fique cansativo, fique desgastado. Entenda por que esses comportamentos aparecem e quando eles aparecem.
E a única forma de fazer dar certo é você sabendo cada vez mais sobre você. Os meus movimentos foram tão grandes depois que passei a me conhecer que o meu marido me agradece por eu ter mudado. Nós conseguimos salvar o nosso casamento. Claro que primeiro nós levamos em consideração os princípios bíblicos, mas também nos esforçamos muito para dar certo. Porque fazer dar certo tem que ser uma decisão. Então comece por você. Entenda o que você faz que prejudica o relacionamento de vocês. Entenda se você oprime ele em alguns sentidos. E olha, mesmo sem ele ir atrás do autoconhecimento, como eu fui, ele também mudou. Ele também passou a exercer mais a masculinidade dele. Ele também passou a ser mais homem. Porque eu deixei de ter um lado muito forte que eu tinha. Um lado muito masculino, de força masculina. Todos nós temos dentro de nós energia feminina e masculina. Mesmo sendo mulheres, nós temos essa energia feminina e masculina. E quando nós deixamos essa energia masculina falar mais alto, o casal fica em desequilíbrio. E se, por exemplo, ele tem uma energia feminina que também está falando mais alto, vocês ficam descompensados. E aí você passa a ser o homem da relação. Sendo mais autoritária, sendo mandona, controladora, e ele passa a ser submisso, fazendo tudo o que você quer que ele faça para evitar confusão. Mas mulher, homem precisa ser protetor, ele ama isso, ele quer cuidar de você de verdade. E se ele tiver que ser submisso, e se ele tiver que ser mais submisso do que você, ele não vai estar feliz desse casamento. E como consequência, você também não. Deixe esse homem cuidar de você. Aí você pode dizer, mas ele não faz isso, ele demora demais, eu não tenho paciência. Deixe ele entender que ele tem espaço para isso. Deixe ele entender que você espera. E comunique a ele que você está deixando isso agora. Porque ele já se acostumou, você fazendo tudo. Então agora, dê um passinho para trás e deixe que ele faça. Mas avise para ele que a partir de agora, você será diferente. As mulheres lutaram tanto pela igualdade, só que hoje elas estão cansadas de dar conta de tudo sozinha. Porque fisiologicamente, elas não foram feitas para todas as atividades do mundo. Homem e mulher se completam. Homens melhores em algumas coisas, mulheres melhores em outras. E os dois juntos viram uma só carne. Na análise corporal, eu ensino as mulheres a dar esse passo para trás. A dar esse passo para os seus maridos, para que eles possam entender que agora eles podem retomar a sua força. Aquela força que foi tirada deles. Para que eles possam voltar a ser responsáveis por cuidar das suas necessidades emocionais. Aliás, por cuidar das suas necessidades emocionais, das suas necessidades espirituais e materiais. E eles têm sentido essa diferença em suas mulheres. O resultado é que a mulher, com menos sobrecarga e sendo mais cuidada, ela passa a ter uma vida mais leve, muito mais prazerosa. Ela passa a trabalhar sem o fardo de sustentar a casa. Ela educa os filhos sabendo que ela tem uma pessoa que está ali para ampará-la e ajudá-la nos momentos difíceis com as crianças. Ela sabe que se algo der errado no trabalho, ela tem alguém que vai apoiar e vai ajudá-la a procurar algo melhor. Nós aprendemos a ser muito independentes, mas nós não precisamos ser assim a vida toda. Outra coisa que é muito importante é que cada um tem a sua individualidade, que continuem tendo. E se você já está casada há 10, 20 anos e percebe que não tem, comece a ter agora. Faça novas amizades, tenha momentos saudáveis com amigas, tenha momentos só com mulheres. A mulher recarrega energia feminina quando está com outras mulheres. E os homens recarregam energia masculina quando está com os outros homens. E quando eles se juntam, o que acontece? Eles vão ter mais interesse um pelo outro. Porque a mulher se encanta por homem de verdade. E não por um homem que é muito mansinho, muito coitadinho. E o homem gosta de ter uma mulher de verdade. Não uma menininha, uma coitadinha reclamando o tempo todo. Então deixe esse homem jogar bola uma vez na semana. Deixe ele ter amigos. Deixe ele ficar mais feliz. E ele vai reconhecer que ele tem em casa uma mulher de verdade. Os homens ficam muito gratos quando eles conseguem ter esses momentos. E eles voltam mais apaixonados. E ver a felicidade do marido e saber que colaboramos com isso nos dá uma sensação de dever imenso, de dever cumprido.
e a relação, o relacionamento, o casamento fica muito mais saudável.